Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Dado eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, olá para outros tentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Quem teme, quem te adora, a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
1895. Este tratado representou um marco inicial das relações diplomáticas entre as duas nações, estabelecendo as bases para um intercâmbio econômico, social, cultural, que se fortalece ao longo de décadas. Poucos anos após a assinatura do tratado, em 18 de junho de 1908, chegava ao Porto de Santos o primeiro navio Kassato Maru, trazendo os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil. Este foi o início de uma história de trabalho, coragem e dedicação, que transformou para sempre a realidade do nosso país. Ao longo desses 130 anos, Brasil e Japão construíram uma amizade sólida, pautada em respeito, cooperação e valores comuns. O intercâmbio comercial se expandiu e a presença japonesa se consolidou em diversos setores da economia brasileira, contribuindo para o progresso agrícola, tecnológico, industrial e cultural do Brasil. Hoje, mais de 2 milhões de Nikkeis e descendentes vivem no Brasil, formando a maior comunidade japonesa fora do Japão. E são exemplos de integridade, mantendo vivas suas tradições, culturas e valores, ao mesmo tempo que contribui ativamente para o desenvolvimento do nosso país. Celebrar os 130 anos de Tratado de Amizade Brasil-Japão é celebrar a união de dois povos, que mesmo separados pelo vasto Oceano Pacífico, compartilham laços profundos de amizade, respeito mútuo e cooperação. Que nesse marco histórico nos inspire a fortalecer ainda mais os vínculos entre o Brasil e o Japão, perpetuando a parceria e a amizade que há tanto tempo une as nossas nações. Agora a gente vai passar para o reconhecimento e homenagem pelas contribuições empresariais. Queria convidar agora também atrás, com a chegada do navio Kassato Maru, vieram as primeiras levas dos japoneses que vieram enfrentar um país totalmente diferente do que eles conheciam, seja pelo clima, pelo solo, pela língua, pelos costumes, e foram imediatamente, ao invés de ser colocados dentro da propaganda que tinha no Japão, em lugares acessíveis, confortáveis, eram colocados nos lugares onde os escravos tinham acabado de sair. A palha ainda estava quente quando os nossos pioneiros ali ficaram durante um tempo, trabalhando de sol a sol. E o que é pior, a comida que se pensava era uma comida que sequer conhecia. Então se comia pão duro, bacalhau e tomava água. Essa era a comida que nós tínhamos para o enfrentamento do dia a dia. Trabalhando diariamente, de sol a sol, muitas dessas pessoas chegaram a falecer. Nós temos vários relatos, mas me faz um relato numa fazenda no interior, que diz que muita gente já tinha morrido pelos endemas tropicais, mas numa família, numa casa de uma família, uma criança chorando a noite inteira, que de manhã foram ver. Aquela criança, ela estava chorando, abraçada na sua avó, porque o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos já tinham sido falecidos, e chorando porque era a única sobrevivente dessa família. O enfrentamento que foi um enfrentamento extremamente rigoroso, muito difícil para todos nós. Aqueles que enfrentaram e conseguiram sobreviver com um aspecto extremamente importante, que o japonês chegou à conclusão que só teria condições de sobreviver e crescer no nosso país através do trabalho, da dedicação, da perseverança.
E foi assim que começou. Todos escolhiam um na família, todos os demais iam para a roça, trabalhavam de sol a sol, mas aquele que era escolhido, ele tinha a responsabilidade de se formar, se preparar e também oferecer para os seus sobrinhos, para os seus parentes, uma condição muito mais adequada. E hoje nós temos, até pelas homenagens aqui feitas, descendentes japoneses dependentes em todos os setores laboriosos do nosso país, com muito orgulho, com muito trabalho, com muita dedicação, fazendo a diferença em todas as áreas laboriosas do nosso país. Nesse sentido, nos enche de orgulho muito serem descendentes de japoneses, mas também nos aumenta a responsabilidade para manter a chama acesa desses pioneiros da imigração japonesa. Tenho a certeza que todos os senhores, todas as senhoras, haverão de olhar para cima e dizer para esses maiores: estamos com você, iremos até o fim, mostraremos que o Brasil é um país amado, mas principalmente que nós assumimos a responsabilidade com orgulho da sua herança que vocês nos deixaram aqui no nosso país. Parabéns a vocês. A gente muito ajudou a gente, muito ajudou a Liberdade, então essa pequena lembrança é para você. É feito exclusivamente para a Lilian e a Chile. Por favor, pudesse se apresentar. Elas são artistas, elas fizeram exclusivamente isso para eles. fazer mais um. Eu vou ter que falar, me desculpe, não? Da imigração japonesa. 117 anos, no ano primeiro veio os imigrantes em 1908. E eu fiz questão de fazer esse evento homenageando meu pai também. E o meu pai veio uns 84 anos em 1941. Ele veio com 15 anos de idade, através da composição da família do pai dele, do tio dele. Que o pai casou de novo e a madrasta judiava muito, então ele veio com o tio dele aqui. Depois de um ano, lá perto de Ribeirão Preto, aí o tio dele pegou tifo e faleceu. E aí a tia dele veio para o consulado, pediu uma passagem de volta e deixando meu pai com tifo numa pensão. E ele falava que rastejava no chão para fazer buraco, para fazer a necessidade dele, de tifo. E depois dessa pessoa que estava na pensão, chamou ele, depois que ele sarou, para trabalhar no cafezal dele, que arrendou. Ficou 3 anos trabalhando, a pessoa que arrendou foi para falência, ficou sem receber nada. Aí depois o parente dele trouxe meu pai para trabalhar na tinturaria e aí foi, entendeu? Então, pela história do meu pai, que fez a perseverança, a honestidade, então por isso que eu fiz questão de homenagear ele. Depois o Geraldo, esqueci o nome dele, o Geraldo não, né? É Jerônimo. Esqueci, deu um branco aqui. Ele fez indicação para homenagear o Camutsan. Ele é de Santo Amaro. Gilberto. Ele passou o Camutsan e viu o currículo do Camutsan. Ele tem 91 anos, né? E como se fosse meu pai. Entendeu? E ele fez a história do bairro do bairro de Santo Amaro. Começou em 1957 com uma loja de imóveis. E depois fez na Associação do Sumô, fez muitas coisas, entendeu? Então é uma homenagem que eu fiz questão de homenagear ele com todo carinho, como se fosse homenageando meu pai. Então muito obrigado a todos.